Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da TIM SA. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Haverá uma gravação após o encerramento dessa conferência. Após a conclusão dos comentários da TIM, haverá uma sessão de perguntas e respostas para participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Olá, sou Vicente Ferreira, Head de Relações com Investidores. Bem-vindos à conferência de resultados da TIM SA para divulgar os resultados do primeiro TRI de 2025. Esse vídeo destaca nosso desempenho recente e como vemos a evolução do mercado em 2025. Depois teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com nosso CEO, Alberto Griselli, e nossa CFO, Andrea Viegas. A empresa pode fazer declarações futuras durante essa apresentação. Por favor, consulte o aviso de isenção de responsabilidade em nossa tela e em nosso site de Relações com Investidores. Passemos agora a nossos resultados. Olá a todos, sou Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. Apesar de um ambiente externo volátil no primeiro trimestre, nós vimos um início sólido do ano. Nós implementamos com sucesso nossa estratégia e entregamos números consistentes. Nossa receita do segmento móvel aumentou 6,2% ano a ano, impulsionada pelo forte crescimento pós-pago. Nosso EBITDA cresceu 6,7% ao ano, com expansão de margem refletindo nossa eficiente execução operacional. Também vimos uma expansão de 2 dígitos no fluxo de caixa operacional, atingindo R$ 1 bilhão. No trimestre, anunciamos 690 milhões de reais como juros sobre capital próprio. Nossas estratégias estão dando resultados. Após o lançamento de uma versão totalmente atualizada do aplicativo Meu TIM, vimos um crescimento significativo de usuários. Estamos aumentando nossa presença em São Paulo com uma abordagem 360 para a experiência do cliente, modernizando a rede e renovando nossa estratégia de mercado na região. O primeiro trimestre também foi marcado por desenvolvimentos notáveis nas iniciativas de novos negócios, com o lançamento de novas parcerias e um foco especial no mercado de utilidades corporativo. As receitas de serviços iniciaram o ano com um ritmo sólido, crescendo 5,6% em relação ao ano anterior. Como mencionado anteriormente, o segmento pós-pago impulsionou a dinâmica de receita com crescimento anual próximo a 14%. O crescimento de 6,2% em receitas móveis resulta no crescimento robusto da base de pós-pagos, com quase 7% em relação ao ano anterior, e de sólidos desempenhos de ARPU em pós-pago e combinado. O crescimento no ARPU do segmento móvel indica estratégias eficazes de monetização do cliente, o que enfatiza o sucesso dos nossos esforços de upselling. Agora, 50% de nossa base é composta por linhas pós-pagas, que representam quase 70%. Enquanto celebramos nosso desempenho pós-pago, continuamos trabalhando na recuperação do pré-pago. Nosso plano de 3 etapas é projetado para o médio prazo, portanto, resiliência e consistência são fundamentais para que o plano tenha sucesso. São Paulo é o foco do projeto especial que visa aplicar uma abordagem 360 graus para traduzir nossa liderança em rede, em experiência do cliente e mudança de percepção. Estamos modernizando mais de 3.000 sites, o que melhorará significativamente a capacidade da rede. Nessa troca de rede, até agora vimos um aumento de 40% na cobertura e capacidade, enquanto o consumo de energia está caindo 15%. Esta evolução da infraestrutura expandirá ainda mais nossa liderança em qualidade de rede. Atestado por nossa consultoria de rede, Open Signal, já tivemos a melhor qualidade do estado e fomos premiados com a melhor experiência durante o carnaval. Agora temos absoluta liderança em todos os bairros da cidade de São Paulo. Estamos ajustando nossa estratégia de entrada no mercado na região para ajudar, a unir essas evidências concretas à percepção. Vamos lançar ou vamos abrir uma flagship store na Oscar Freire, que é uma versão brasileira do Rodeo Drive. Isso representa um marco significativo para nós, mostrando aos clientes um posicionamento diferente, onde
Qualidade e valor são primordiais. Somando-se a esse aumento da presença em São Paulo, tivemos a primeira edição do Team Music na cidade. Os resultados foram fantásticos. Os ingressos se esgotaram em minutos. Alcançamos níveis incríveis de engajamento nas mídias sociais e foi um sucesso de relações públicas. O sucesso estava em toda a mídia. O sucesso do Team Music e a nova loja icônica refletem nosso esforço para melhorar a percepção de marca e envolvimento do cliente. São Paulo é o estado mais rico do país e por isso é natural que seja o foco de nossa atenção, mas aplicaremos táticas semelhantes em outras regiões do país. Estamos iniciando uma nova etapa da nossa estratégia 3Bs, mudando de assunto para novas receitas. A nossa estratégia IoT B2B está com bom desempenho. Vimos um crescimento substancial nas receitas contratadas, principalmente em agronegócio, logística e serviços públicos. Especificamente, na última vertical, estamos aumentando nossa presença. Estamos expandindo os serviços que vendemos por conta própria e com nossos parceiros, demonstrando o compromisso da TIM em fornecer soluções integradas que aumentem a eficiência operacional para clientes de diversos setores. Adei na nossa conhecida solução para a iluminação pública inteligente, estamos agora presentes em gestão de água, telemetria de distribuição de gás e medição de distribuição de energia. Estamos comprometidos em desenvolver ainda mais nossas oportunidades no mercado corporativo, expandindo nosso mercado endereçável e abrindo novos caminhos para crescimento. Nosso ecossistema digital continua crescendo, principalmente em clientes e volumes de transações. Agora estamos lançando novas iniciativas no setor de energia, fazendo parcerias para criar valor nos mercados corporativo e consumidor, explorando diferentes métodos de distribuição de energia. Estamos prontos para iniciar um projeto piloto com a Eletrobras. Nesse projeto, a TIM atuará como um canal para a Eletrobras, vendendo sua energia para clientes corporativos. Com a Topen, acabamos de iniciar um projeto piloto do modelo de geração distribuída sob um acordo de compartilhamento de receita. Essa iniciativa permite que nossos clientes consumidores participem de uma cooperativa de usinas solares, permitindo-lhes reduzir seus gastos com energia. Nossa abordagem proativa para diversificar as ofertas e aumentar o valor do cliente por meio de soluções inovadoras confirma nossa intenção de levar a proposta de valor da TIM para o próximo nível. Agora vamos passar para os detalhes financeiros com nossa CFO, Andréia. Olá a todos, sou Andréia Viegas, CFO da TIM. É um prazer compartilhar que encerramos o primeiro TRI com números sólidos, reforçando nosso progresso na geração de caixa e na criação de valor para os acionistas. Nesse trimestre, gostaria de destacar nosso programa de eficiência, que nos ajudará a lidar com o impacto da inflação neste ano e também nos próximos anos. O programa que estamos implementando desde o ano passado visa melhorar a produtividade e experiência do cliente, enquanto garante a expansão da margem. O foco em tecnologia e alavancas organizacionais reflete um compromisso com a inovação e excelência operacional. Nosso OPEX, abaixo da inflação, reflete uma estratégia eficaz de gestão de custos, fundamental para nos mantermos competitivos e reinvestirmos em atividades que podem impactar mais diretamente a percepção de clientes. Essa abordagem apoia o crescimento consistente do EBITDA e expansão de margem da TIM. Nosso EBITDA cresceu 6,7% em relação ao ano anterior, adicionando 80 pontos base à nossa margem, que ultrapassou 48%. O EBITDA após lease também apresentou um sólido aumento com a melhoria da margem. Os pagamentos de lease ficaram estáveis em comparação com o último trimestre, mas cresceram um dígito ano a ano. Temos iniciativas específicas para controlar os leases, por isso vamos nos concentrar nisso nos próximos trimestres. O nosso lucro líquido cresceu mais que 50% ano a ano, marcando o oitavo trimestre consecutivo de expansão de 2 dígitos, atingindo o maior nível de lucro líquido para um primeiro TRI na história da TIM. Para finalizar nossa análise dos resultados financeiros, vale destacar o desempenho
operacional do nosso fluxo de caixa operacional. Outro aumento de 2 dígitos, de quase 20%, com nossa margem de fluxo atingindo quase 16%. Apesar dos efeitos sazonais, o capital de giro melhorou significativamente no primeiro tri. Também mantivemos um balanço robusto, com forte liquidez e níveis de endividamento administráveis. Mais uma vez, todos esses números refletem a capacidade da TIM de transformar receita em caixa e demonstrar nossa forte saúde financeira. Agora, devolvo a palavra ao Alberto. Ao concluirmos, quero resumir as áreas de foco estratégico da TIM para os próximos tris. Primeiro, nosso compromisso com racionalidade competitiva no mercado é evidente. Queremos aprimorar de forma inteligente nossa proposta de valor do segmento móvel. Estamos aplicando isso ao nosso plano de recuperação pré-pago e esperamos progresso nos próximos meses. Segundo, a ênfase na expansão do portfólio, a IoT B2B e no crescimento de nossas parcerias no ecossistema digital reflete uma abordagem proativa à inovação. Acrescentar essas novas oportunidades de receita nos ajudará a oferecer um crescimento sustentável. Terceiro, o foco na eficiência operacional se traduz em uma visão mais conservadora da evolução da TIM Ultrafibra em um mercado desafiador de banda larga. Quarto, essa mentalidade de eficiência permeia todas as áreas da empresa e, como a Andrea mencionou, temos um programa implementado que abrange OPEX, para o qual apresentamos as alavancas que temos hoje, capital de giro. Neste caso, estamos finalizando um conjunto de ações para ajudar nosso desempenho ao longo do ano e, Lises, como vocês sabem, desde os tempos do descomissionamento das torres da Oi, essa é uma área onde precisamos transformar o setor. Precisamos mudar o relacionamento que temos com as empresas de torres. Antes de concluirmos, gostaria de destacar que fomos listados na lista A do CDP pelo segundo ano consecutivo. Hoje, somos a única operadora no Brasil com esse status. Essa é uma clara demonstração de nosso compromisso com a sustentabilidade. Em conclusão, iniciamos 2025 com um impulso sólido, abrindo caminho para cumprir nossa orientação anual. Nossa forte evolução do fluxo de caixa e compromisso com a excelência operacional nos posicionam bem para os desafios futuros. Obrigado por sua atenção. Agora vamos passar à sessão de perguntas e respostas ao vivo. Antes de iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar a palavra de volta ao senhor Griselli. Bom, obrigado, bom dia a todos. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, apenas uma observação. Hoje fomos confirmados como a empresa mais sustentável no Brasil. Estamos em primeiro lugar de todas as empresas no Índice de Sustentabilidade Corporativa na Bolsa Brasileira. Temos liderança em ESG em todas as empresas de capital aberto no Brasil e nós estamos nesse grupo seleto de empresas há 17 anos consecutivos, o maior tempo para uma empresa de telecomunicações. Podemos agora passar às perguntas e respostas. Obrigada. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se quiserem fazer uma pergunta, por favor, utilizem o botão Q e A. A nossa primeira pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Por favor, senhor Bernardo. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Tenho duas. Uma se refere ao segmento pós-pago de celular. Vocês podem explicar os ajustes feitos e as alavancas para esse segmento? E a segunda pergunta tem a ver com custos no atual ambiente inflacionário. Quais são as principais alavancas de eficiência para melhorarem as margens ao longo do ano? Obrigado, Bernardo. Vou responder a primeira e depois a Andrea responde a segunda pergunta. Com relação ao crescimento de receita, estamos vendo nesse TRI uma dinâmica semelhante ao último TRI. O pós-pago é a principal alavanca de crescimento, sustentada por ajustes de preço e migração de pré para controle e de controle para pós-pago. Foi bastante forte nesse TRI e o pré-pago está sofrendo em geral.
Então, o mercado de recargas está diminuindo porque todas as operadoras estão migrando os clientes pré-pagos para controle, então há uma certa limitação no lado de demanda. Do nosso lado, há uma combinação do que já discutimos nos calls anteriores, a oferta propriamente dita, a comunicação que estamos tornar um pouco mais consistente para conseguirmos fazer com que a proposição de valor fique clara para nossos clientes. E também estamos trabalhando com os vários canais. O nosso objetivo é duplo. Por um lado, queremos aumentar a relação do cliente conosco e também queremos uma maior porção do mercado de capitais para nós. Nós temos em nosso plano um crescimento negativo para o pré-pago em 12 anos, mas estamos trabalhando para reduzir o crescimento ao longo do tempo. Andréia, por favor, de custo. Olá, Bernardo. Com relação a custo e margem, como você sabe, sempre estamos trabalhando de modo muito próximo para reduzir custo em nosso programa de eficiência. Temos várias iniciativas de IA, digitalização. E também temos uma abordagem de controle de custos em várias iniciativas dentro da empresa. Mas considerando a inflação, nossa principal preocupação esse ano tem a ver com os leases, porque os leases têm um impacto direto da inflação. E estamos trabalhando em várias iniciativas com relação aos leases para mitigarmos estes impactos. Renegociações com as torres, isso é uma coisa, e um outro programa que estamos implementando, e estamos muito focados em mitigarmos essa linha com relação à inflação. Muito claro. Obrigada, Andréia e Alberto. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo. Bom dia, Alberto, Andréia e todos. Vicente. Gostaria de concentrar minha pergunta no crescimento do segmento móvel. Vocês já falaram sobre pré-pago, mas eu quero prestar mais atenção ao pós-pago. Foi super forte, mas foi impactado por uma sazonalidade diferente nos aumentos de preço. Vocês podem explicar para a gente quanto antecipar os aumentos de preço de maio, de abril, maio para março ajudou isso? E quando foi aplicado esse aumento, quanto foi afetada a base, qualquer coisa que possa nos explicar qual foi o aumento médio, só para a gente poder entender quanto desse aumento pode continuar no futuro. Olá, Marcelo. Então, quando vemos o crescimento de receita do pós-pago, tem três alavancas principais. Estamos falando de ajustes de preço, e estamos falando sobre migração do controle do pré-pago e do controle de migração para o pós-pago. Quando vemos a combinação desses três fatores, todos eles impactam o que estamos vendo em termos dos resultados desse TRI, que são bastante fortes. Os três elementos que já estão acontecendo. Nossa base de clientes pós-pago está crescendo, é saudável, isso é digno de nota. Temos uma migração intra-pós-pago bastante forte, e também temos ajustes de preço que, como você falou, em algumas reuniões individuais, isso aconteceu no primeiro TRI e no segundo TRI. Nós vimos uma antecipação de alguns ciclos para o primeiro TRI.
Todos esses efeitos, no geral, eles se combinam e se somam para o forte desempenho no primeiro TRI. Quando vemos as alavancas para o futuro, nós para a receita de serviços móveis, nós vamos crescer no futuro e, como normalmente acontece, nós veremos que o crescimento normalmente lentifica nos tris subsequentes, então essa é uma tendência que nós provavelmente veremos nos próximos anos. Quando vemos a composição geral, nós teremos ou estamos trabalhando sustentarmos um crescimento sólido em pós-pago. Nós estamos trabalhando para termos um crescimento mais lento no pré-pago. Só um esclarecimento. A base de pós-pago e controle foram afetadas pelos aumentos de preço? Normalmente, nós fazemos os ajustes de preço em um subgrupo dos clientes pós-pagos para mantermos alguns clientes fora, dependendo do nível de probabilidade em termos de rotatividade e reclamações e em diferentes momentos no tempo no que nós fazemos os ajustes. Então, há alguns ajustes ao longo do ano, de intensidade média ou maior. Obrigada. A próxima pergunta vem do Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Por favor, Vitor, você pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Nós temos duas perguntas. Primeiro é uma continuação da pergunta do Marcelo. Eu imagino que esse ajuste de preço teve um efeito menor em março. Então, pensando nesse pequeno efeito no TRI, que pois foi apenas implementado em março, nós vimos um aumento interessante do ARPO nesse TRI. Então, há algum espaço para melhoria do ARPO em pós-pago e para ainda melhorar ainda mais a receita? E a segunda pergunta, como vocês estão pensando o guidance de receita? Vocês veem algum espaço de crescimento ou vocês estão pensando mais sobre a meta do guidance agora e vocês esperam alguma desaceleração do crescimento? Eu vou responder primeiro a segunda. Nós temos um compromisso de atendermos o nosso guidance conforme comunicamos há alguns meses. Então, esse é o nosso compromisso de atingirmos o guidance que implica um aumento de receita. Com relação ao ARPO, você precisa se lembrar que o ARPO vem crescendo. O nosso ARPO vem crescendo já há algum tempo, tanto no pós-pago quanto combinado, e nós temos diferentes alavancas para esse crescimento e temos que ver como isso acontecerá nos trimestres futuros. Então, nós temos um ajuste de preços ou algo mais diluído como migração do pré-pago para o pós-pago. Então, em métricas, nós somos número 1 em ARPO, ainda temos que implementar alguns ajustes nos próximos meses, então, no futuro também teremos uma diluição dos números com relação à migração do pré-pago para controle. Então, essa é a sua primeira pergunta. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Farias, do UBS. Por favor, Gustavo. Olá a todos, bom dia, muitíssimo obrigado por aceitarem minha pergunta. Então, a primeira, se puderem comentar um pouco mais sobre LIS e pagamentos, eu notei desde a última conferência que isso já está atrelado ao IPCA. Mas se há mais espaço para negociar ou se há outras alavancas para estes pagamentos no futuro. E a segunda tem a ver com o capital de giro.
Vocês tiveram um bom desempenho do capital de giro. Em termos de geração de caixa, o que devemos esperar? Um nível sustentável de capital de giro e algum outro motor ou alavanca para otimizar isso no futuro? Obrigada. Olá, Gustavo. Bem, com relação ao primeiro pagamento de lease, os leases nesse TRI estiveram quase que ao mesmo nível do que no último TRI, mas sim, você está certo. Nós temos o IPCA e o IGPM que impactam esse número, mas a maioria começa no final de março, abril e maio. Então, no segundo TRI, você verá um impacto, o início do impacto da inflação sobre os aluguéis. Com relação ao LIS, nós estamos trabalhando para mantermos o aumento do risco total no ano e reduzirmos a nossa receita. Então, nós estamos trabalhando para atingirmos isso. Além disso, além da negociação, como mencionei anteriormente, também temos outras alavancas. Estamos continuando o descomissionamento, onde vemos algumas torres que estão chegando ao final do contrato, estamos tentando negociar ou renovarmos os contratos ou mudarmos para uma torre de menor custo. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Gustavo, com relação aos leases, nós temos algumas alavancas, que são quais? Como a Andrea disse, nós temos negociações, negociações estão sobre a mesa quando queremos implementar novas torres e algumas torres que estão chegando ao final de sua vida e podemos renegociar para reavaliarmos. Por outro lado, temos um outro conjunto de alavancas, o descomissionamento de torres, que é o foco da nossa empresa durante o descomissionamento de torres em 2024. A gente pode mudar as torres, então a gente tem parcerias com outras operadoras com as quais compartilhamos infraestrutura, como o nosso acordo com a Vivo, por exemplo. Então, há várias alavancas implementadas e nós iremos implementar para mantermos estes custos sob controle, algo que tenha um efeito que se acumule ao longo dos anos, porque há uma infraestrutura, mas o nosso compromisso é utilizar todas as alavancas para atingirem o guidance que divulgamos no início do ano. Agora, com relação ao capital de giro, estamos trabalhando intensamente com várias iniciativas que temos, mas há uma sazonalidade no primeiro TRI do ano e temos um capital de giro negativo. Nós ainda estamos nessa tendência, mas, como podem ver, no primeiro TRI deste ano e no primeiro TRI do ano passado, nós continuamos tendo algumas iniciativas para implementarmos uma vez que essas novas oportunidades que surjam e a gente as use, nós vamos comunicar a vocês. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Shen, do Santander. Felipe, pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada por aceitarem minha pergunta. A primeira tem a ver sobre a dinâmica de preço. A nossa compreensão é que seus principais concorrentes já aumentaram os preços, então eu me pergunto se a TIM tem algum cronograma para já aumentar os seus preços. Também com relação ao TIM Life, queria entender a dinâmica, quais são os principais drivers
para vermos uma redução no crescimento de receitas. Vocês estão estudando alguma fusão e aquisição ou adquirindo outros ativos para fortalecer este negócio. Muito obrigada. Felipe, a primeira pergunta, temos um compromisso completo com a racionalidade do mercado e estamos trabalhando com a melhoria dos nossos preços de front book nos próximos meses. E com relação para a segunda pergunta, os principais drivers são basicamente os seguintes. Com relação ao nosso desempenho, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que o mercado continua altamente competitivo. Então, tanto o ARPU nosso, que é bom, e o nosso nível de churn. Com relação ao nosso desempenho, o segundo ponto de atenção é que quando reportamos nossos números, precisamos nos lembrar que nós temos fibra e outros nas mesmas linhas. E cobre é uma tecnologia na qual estamos perdendo clientes. E isso é basicamente um efeito de clientes que vão caindo aos últimos 9 meses até janeiro deste ano. E há alguma pressão sobre o ARPU também. Do lado positivo, em fevereiro e março, o número de clientes vem crescendo em abril também, mas nós não estamos forçando muito, porque o TIM Ultra, nossos serviços de banda larga, está se diluindo, está diluindo nossos números. Então, por isso, nós estamos, um movimento foi de lado nessa linha. Parece haver um problema com o seu áudio, senhor Pane. Por favor, saia e entre de novo. Nossa próxima pergunta, então, vem de Luca Brendim, do Bank of America. Luca Brendim, por favor, pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Queria rever de novo a dinâmica de OPEX da empresa. Primeiro, nós vimos uma redução em termos de despesas de vendas e marketing, que caiu 2% ano a ano. E eu acho que é do Fistel FIS, mas o mercado cresceu ainda mais na base de usuários. Queria entender melhor essa dinâmica. Isso vai continuar e isso vai estar mais em linha com a expansão da base de usuários. E o segundo tem a ver com rede e interconexão. Vem crescendo de modo considerável ano a ano, e isso já aconteceu nos trimestres anteriores, mas como vocês veem o futuro disso? Vai se estabilizar? Como pensam nisso para o futuro? Oi, Luca. Eu vou falar do segundo. A interconexão e as despesas de lançamento do primeiro TRI ocorrem porque lançamos um programa em novembro, simulando o uso de stream, e tem um impacto nesse TRI, e também o roaming internacional que lançamos, estimulando, ou melhor dizendo, nós incluímos o roaming internacional em vários planos pós-pagos, e o aumento de custo se reflete quando esses clientes viajam ao exterior. Então, tem o custo do roaming e do prestador, ou do provedor. O Fistel caiu um pouquinho. E também nós temos questões de sazonalidade. Mas nós vimos um aumento das despesas de vendas nesse ano, como disse anteriormente, a eficiência com partes do custo para gerarmos algo que é importante para a gente, como, por exemplo, publicidade. Quando você olha o ano como um todo, você vê um aumento, e nesse ano foi apenas uma queda controlada. Não sei se respondi sua pergunta.
Tá super claro, eu agradeço muito as respostas. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Canumuri, do HSBC. Por favor. Se o senhor puder enviar a pergunta por escrito. Aqui está, vou ler. A pergunta é de Fanny Canamuri. Como vem a concorrência evoluindo do Nu e de operadoras regionais como a Brisanet? Bom, Fanny, claramente as operadoras menores estão ganhando tração em algumas regiões. Eu vou dizer que até o momento o impacto é limitado para nós, não mudou a nossa dinâmica competitiva e a nossa resposta. E novamente, nós estamos ganhando participação de mercado, mas isso não está mudando o mercado competitivo. Continuamos monitorando, e isso tem um impacto, sim, sobre nossa base de clientes. É um pouco, mas não é muito. Obrigada. Como não temos mais perguntas, gostaríamos de encerrar nossa sessão de perguntas e respostas. Vou passar a palavra ao senhor Alberto Griselli para suas considerações finais. Por favor, senhor Alberto. Obrigado. Bom, então começamos de modo robusto. Apesar do ambiente externo, estamos implementando nossa estratégia com sucesso, com números consistentes. Nós esperamos um ano difícil, nós temos um plano sólido em nossas mãos e nós temos confiança que dará certo. Muitíssimo obrigado por participarem de nossa videoconferência. Principalmente agradeço à nossa equipe por seu compromisso e foco e espero encontrá-los nas próximas conferências. Obrigada. Assim encerramos a nossa teleconferência do primeiro TRI de 2025 da TIM SA. Para mais informações, por favor, acessem o nosso website em tim.com.br barra RI. Obrigado e tenham um ótimo dia.